Então, vamos ver um padrão. Vamos ver um padrão, gente. A gente tem muitos padrões em programação orientada a objeto. E a gente vai ver um dos mais simples e entender como é que a gente consegue organizar as coisas para ter o nosso objetivo. Que no caso aqui vai ser criar uma classe com tipos finitos, uma variação finita de objetos de classe. Então, quando a gente tem elementos com valores finitos, nós precisamos pensar em como vamos representá-los. Por exemplo, dias da semana. Eu acho que eu já falei de enumerações aqui para vocês. Como é que eu represento um dia da semana? Eu poderia pensar que isso seria um inteiro, dia da semana como um número, e aí esse negócio poderia ser algo, sei lá, de 1 a 7. Se fosse um, eu teria um domingo. Se fosse dois, eu seria segunda, três, quatro e por aí vai. É uma forma de pensar como é que eu vou representar isso daqui. Aí você pensa, tá muito ruim. Que tal se eu colocar esse negócio aqui como sendo um string? Então eu posso chamar isso daqui de segunda, ou dia da semana, segunda-feira, mas poderia também ser uma terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Quando a gente representa as coisas como texto, nós caímos no problema da escrita. Será que tem acento? Será que não tem acento? Será que é minúsculo? Será que é maiúsculo? Quando eu for testar esse negócio, por exemplo, é feriado. Boolean, perdão, function é dia de é fim de semana. É fim de semana. Então, como é que você representa, como é que você faz um código para saber se um dia é fim de semana? Aí você vai pensar, ué, se for sábado ou domingo, eu retorno true. Vou escrever assim, não. Se dia for igual a sábado, ou dia for igual a domingo, eu retorno true. Se não, eu retorno false. Ué, sábado é para ser com acento ou sem acento? É para ser letra minúscula ou letra maiúscula? Então, a gente voltou para o mesmo problema. Como é que eu represento valores finitos de um conjunto? Uma opção que você vai encontrar em todas as linguagens de programação é o tipo enumeração. Então, enumeração, a gente cria um tipo de dados e na enumeração você define os valores para esse tipo. Você vai dar um nome para esse tipo e aí você vai definir os valores. Pode ser assim ou pode ser só dessa forma. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Quando a gente faz isso, nós estamos criando os possíveis valores para o tipo dia da semana. Então, se você tem uma variável do tipo dia da semana, ela pode ser dia da semana ponto domingo. Ela pode ser dia da semana ponto quarta. Ela pode ser dia da semana ponto quinta. Isso são os valores que ele pode assumir. Isso é o tipo que eu defini. Nesse caso aqui representa um número, mas poderia representar uma outra coisa qualquer. É comum que eles representem apenas números. Qual é a vantagem disso daqui? Primeira vantagem que eu tenho um tipo descritivo. Quando eu tenho uma função desse formato aqui, eu posso dizer que o meu dia, a variável dia que eu vou receber, ela não é um string, ela não é um inteiro, ela é uma coisa do tipo dia da semana. Então, a minha descrição do valor que eu recebo, eu sei que só pode ser um desses daqui. Não é um texto qualquer, não é um segunda com S maiúsculo, com S minúsculo. Eu não vou ter problema de erro de comparação.
eu já sei que dia é um desses possíveis valores. E aqui dentro eu posso comparar se dia foi igual. E aí, quando eu for comparar, eu sempre coloco tipo, ponto, valor. Se dia foi igual a dia da semana, ponto sábado, ou dia foi igual a dia da semana, ponto domingo, retorna verdade. Se não, retorna falso. Então, primeira vantagem, o meu tipo, ele é descritivo sobre a natureza do valor que ele guarda. E o segundo é que eu tenho uma validação prévia. Então, quando você recebia uma string, você poderia receber qualquer possibilidade de texto. Agora não. Você sabe que se você receber um dia da semana, ele só pode ser um desses 7 valores. Ok, então vamos lá. Consigo limitar a quantidade de opções. Isso daqui serve para quando eu preciso limitar a quantidade de opções de um tipo. Então, se eu fosse criar uma enumeração, quais os tipos de turnos? Você está criando lá uma variável ou algo que poderia receber o turno de trabalho. Aí você pensa, ué, eu não quero que seja o turno, eu não quero descrever isso como manhã, tarde, noite. Então eu vou criar uma variável turnos que eu vou representar como manhã, tarde, noite e madrugada. Pronto. Aqui, eu limitei a quantidade de acesso. Você está cadastrando os animais do zoológico, aí você, na hora lá que vai cadastrar o animal do zoológico, class animal. Hã? É um tipo. Quando você cria uma classe, você também não cria um tipo? E aí você cria objetos desse tipo, na enumeração você também cria um tipo. Só que os objetos já são definidos na criação. E eles têm valores normalmente como inteiro ou como texto. Por exemplo, na hora que você vai criar um animal, um objeto animal, você pode dar, sei lá, uma espécie para o animal. Aí a espécie, tudo bem, faz sentido ser uma string. Pode criar a idade para o animal, que faz sentido ser um número. E para criar o sexo do animal, você faz como? É o quê? Uma string? É, é macho, fêmea, masculino, feminino? O que é o sexo do animal? É macho, é um booleano. É macho, é um booleano. Ué, é um valor que só tem duas posições. Ou ele é macho ou é fêmea. Então você pode criar uma enumeração, sexo, que ou vai ser masculino e feminino, só que para animal fica macho, fêmea. Então, nesse caso, o sexo é uma variável do tipo sexo, que ou vai ser macho ou vai ser fêmea. Então, quando você tem uma quantidade limitada de opções, fica muito mais legível e o código fica muito mais robusto quando você cria uma enumeração. O que normalmente acontece? Esses tipos de dados, eles muitas vezes vêm associados com outras informações. Então, por exemplo, você gostaria de definir qual é o limite, quais são os horários que correspondem a um turno? Início, number, perdão. Cara, é ruim quando a mente está. Número, início do turno. Que horas começa amanhã? Então, se turno for igual a manhã, retorna 6 da manhã. Que horas começa a tarde? Se turno é tarde, que horas começa a noite? 18. E que horas começa a madrugada? 0 horas. Aqui eu já vou colocar assim. Ó, uma característica. Esses valores, eles podem ter
outras características associadas. Seria interessante também que a gente pudesse ter o nome do turno, porque esse aqui não é o nome. Então, nome do turno. Manhã, tarde, noite, madrugada, desconhecido. Isso daqui que a gente está fazendo tem uma cara de mapas, percebem não? Eu estou fazendo um mapeamento de uma característica para outra característica. Então, podia fazer assim, ó. Muito melhor do que milhões de ifs e elses. Então, nomes. Vou colocar aqui, que é um mapa de turnos para string. Podia fazer assim e eu dou um get. No get ele vai retornar, ei, esse negócio pode não existir. Aí você pode dizer, eu garanto que esse negócio existe. Podia colocar os valores aqui dentro do map. Mas vamos lá. A gente está fazendo aqui as motivações para nós entendermos para onde nós vamos. Primeiro, a gente tem o problema. Eu preciso de um tipo para representar valores finitos. E segundo, a gente tem as características que normalmente acompanham esse problema. Que é, esses valores normalmente vêm com outras características associadas. Eu quero saber, às vezes, o nome, ou uma característica, ou um valor. Então, o que a gente vai tentar montar agora, utilizando um modelo de classes voltadas para a enumeração? Como é que eu crio classes com objetos finitos? E aí eu vou usar o exemplo da moeda para isso. Como é que eu crio classes com objetos finitos? Quando a gente cria uma moeda, normalmente uma moeda ela tem um valor, um valor que é um número. O que mais que a moeda tem? Moeda tem, ela tem os símbolos, ela tem um tamanho aqui em milímetros, por exemplo, tamanho em milímetros, que também é um número. Ela poderia ter um material, ela poderia ter um peso, ela em gramas, ela poderia ter um nome. Então, todas essas características elas podem representar uma moeda. Só que quando você cria uma moeda, você tem milhões de, assim, as moedas que existem são quaisquer desses tipos de valores, ou as moedas que existem já têm padrões estabelecidos de quais moedas que existem? Já existem padrões. A gente tem quantas moedas em circulação no Brasil? Atualmente, né, as mais comuns, que se a gente for pensar historicamente, tem o padrão é aquela moedinha de 50 centavos, branquinha, né? Ainda é aquela de 50 centavos branquinha, né? A gente não vai ver moeda branquinha não, né? Aquela prateada. Aí tem aquela mais grossinha. Aí nós temos a de 5 centavos, que é a avermelhada. Tem uma branca. É a prateada. A gente tem a de 25. A de R$ 1 ainda é a maior de todas. A de R$ 1 ainda tem aquela bordinha. A gente nunca vê moeda, mas a gente sabe mais nem como é, né? Moeda, o que é isso? É Pix? Não, não. Ela é maior que a de R$ 1, a de 25 não, né? É menorzinho. Tá. Então vamos tentar pegar três características importantes: o tamanho, o valor e o nome. Isso daqui poderia representar um objeto moeda. Só que fica estranho, entenda, eu deixar uma classe moeda aberta para que ela pudesse representar uma moeda com qualquer valor, qualquer nome, qualquer tamanho. Então, meu desejo é, como é que eu uso os recursos que eu aprendi de orientação a objeto para impedir que moedas diferentes das moedas possíveis sejam criadas?
Então, primeiro vamos criar uma classe normal. Vou criar aqui um construtor e para não ter que fazer a definição e a atribuição, vou colocar tudo como privado. Private. Private nome, private valor e private tamanho. Ok. Não tem esses dois pontinhos aqui. Beleza, aqui eu já posso criar uma moeda. Vou fazer só os gets aqui. Get nome retorna nome. Get valor retorna valor. E get tamanho retorna tamanho. Vou só compactar aqui o nosso código. Só por efeitos de legibilidade. Então, compactar o construtor. Vamos fazer um toString aqui. ToString que vai retornar só as três informações. Nome, valor e tamanho. Está aqui minha moedinha com nome, valor e tamanho. E a partir daí eu posso criar moedas. Vamos criar aqui as nossas moedas. A primeira moeda que eu vou criar é a moeda de 5 centavos. Seja moeda de 5 centavos. Vou criar aqui uma moeda de 5 centavos. É uma nova moeda de 5 centavos. O valor dela é 0,25 e o Copilot está dizendo que ela tem 21 milímetros. Boa, Copilot. É a de 10 centavos. Está inventando isso? 19,9. A de 50. 24. A de 30 e a de R$1, 27. Oxe, 50 não é pra mim. Ele não sabe de nada. Tá colocando a espessura. Não, porque seria em milímetros. Não interessa. O valor aqui pode ser qualquer coisa. Onde é que a gente vai chegar aqui no caso? Eu tenho a possibilidade de criar a moeda que eu quiser com a construção que a gente fez. Correto? Porque eu dou um new, boto a moeda e boto o valor que eu quiser. Como é que eu impeço que algo seja utilizado fora da classe aqui? Por default, ele é público e público pode ser utilizado fora da classe. Como é que eu impeço de alguma coisa ser utilizada fora da classe? Private. Na hora que eu colocar o construtor como privado, eu impeço que a moeda seja criada fora da classe. Ué, então isso daí serve de quê? Ela não pode ser criada fora da classe, mas ela ainda pode ser criada dentro da classe. Vamos chegar agora nisso. Olha o que foi que eu fiz. Eu vou explicar agora o que é esse estático aqui, tá? Estático, ele é como se fosse uma variável global, tudo bem? Só que preso no escopo da classe. Traduzindo, quando eu crio um atributo como estático, ele não é do objeto, ele não é criado para o objeto. É como se ele fosse uma variável global, só que ao invés dela ficar solta, misturada com todas as outras coisas, eu coloco essa variável global onde? Dentro da classe. Então, diferente de um atributo normal, que eu tenho uma versão dele ou uma cópia dele criado cada vez que eu crio um objeto. Então, por exemplo, toda vez que você cria uma moeda diferente, um objeto diferente, ele vai ter um nome, um valor e um tamanho. Cada objeto moeda que você cria vai ter um nome, um valor e um tamanho diferente no seu espaço de memória. Cada objeto tem o seu espaço de memória. Aqui o estático não. Isso daqui não é do objeto. Isso daqui é da classe. Então, ao invés de nós criarmos os nossos elementos como variáveis globais, a gente cria eles como variável de classe. E aí eu ganho o quê? A possibilidade de usar algo que é privado. Então, vamos ver como foi que ficou essa construção. Eu tenho
o M5, M10, M25, M50 e M100 como objetos que eu criei. Esses objetos foram criados, está aqui, ó, tá vendo o new aqui? O objeto foi criado e esses objetos estão salvos onde? Dentro da classe moeda. Então agora, se eu quisesse uma moeda de 50 centavos, bastaria que eu dissesse que é uma moeda de 50 centavos. Isso daqui é como se, entenda, é uma variável global. Só que ao invés de eu acessá-la diretamente, simplesmente assim, ó, moeda é uma moeda de 50 centavos, eu estou acessando uma variável que está salva, anexada, indexada a uma classe. Por que que eu não dou o new? Porque eu quero impedir que novas moedas sejam criadas. Elas não podem ser criadas, mas elas podem ser utilizadas. Então vamos ver. Você vai fazer você pediu um troco. Variável troco. O seu troco vai ser dado em moedas. Então você tem uma moeda de 5, duas moedas de 5, uma moeda de 25 e uma moeda de 50. Tá aqui, ó. O seu troco está como uma lista de moedas. Mas você não está dando new moeda, new moeda, new moeda, new moeda. Você tem as várias moedas aqui, que referenciam objetos que já foram criados, que já existem. Se eu quiser saber qual o valor total aqui do meu troco, aí eu posso utilizar como um valor normal. Seja total, recebe, zero. Para cada moeda no meu troco, eu vou pegando o valor dela e jogando no total. E no final eu posso imprimir o valor total. Então, o meu total foi 85 centavos. 50 mais 25,75 mais 10, 85. Então, isso daqui é um exemplo de padrão. Isso é um padrão quando eu quero criar classes com valores de objetos finitos. Então, quando a pessoa precisa criar uma classe que se comporta como uma enumeração, ela não precisa inventar moda. Isso é um padrão, isso é uma coisa que existe, é uma coisa que é feita comumente, utilizando apenas estruturas comuns, gets, sets, públicos, privados. As rodas não ficam sendo inventadas o tempo todo. E o segredo está nessas duas características, assim, nesses dois recursos de linguagem. Primeiro, públicos e privados, e segundo, variáveis estáticas, que a gente até agora ainda não tinha utilizado, mas é muito comum. Outra forma muito comum de utilizar variáveis estáticas é para agrupar funções dentro de escopos. Então, por exemplo, você tem uma classe telefone. Você tem uma classe telefone. Aí você quer criar. O teu telefone tem um label e um número. E você quer criar uma função número válido que recebe um número e retorna se ele é válido ou não é válido. Aí você poderia ter um monte de regras aqui. Exemplo, tem que ter no mínimo 9 caracteres, tem que ter qual é o nome? Tem que ter um caractere especial, tem que ter uma letra maiúscula. Você fez a sua regra todinha aqui. Faz de conta que é só essa. Simples. Aí eu faço uma pergunta. Essa função está utilizando alguma desses dois atributos? Essa função que eu escrevi aqui, desse jeitinho aqui, está utilizando algum desses dois atributos? Não. Ela está usando o número que eu passei por parâmetro. E fazendo um cálculo em cima do número que eu passei por parâmetro. Ela funcionaria da mesma forma se eu jogasse ela para fora. Ó,
function. Function é número válido, concorda? Ela não usa os atributos do telefone. Só que, de alguma forma, a lógica que ela tá se propondo a resolver está relacionada. Desculpa, eu estou misturando as coisas. Eu estou falando de telefone, mas letra maiúscula não pode entrar em telefone, né? O que é que entra no telefone? O telefone só tem números, espaços também, pode ter espaço, pode ter parêntese também, né? E hífen. Números, espaços, parênteses e hífen. Então eu poderia fazer assim. Quais são os valores válidos? String let válidos. Fazer assim. 0, o que mais? Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que eu também posso parênteses, hífens e espaço. Então, para todos os números para todos os caracteres do meu número, se ele está aqui, ótimo. Se ele não está aqui, é porque o número não é válido. Está aqui a minha função. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para o uso do estático. É um número válido, é uma função que não usa nada dos valores que tem aqui. Ele não usa atributos do objeto. Mas, de alguma forma, esse elemento, esse cálculo, ele está relacionado com o telefone. Então, o que é que é comum ser feito? Pega esse negócio aqui, joga ele para dentro do escopo do telefone, mas a gente quer deixar claro que ele não usa nada do telefone. A gente transforma isso no método estático. Ou seja, é número válido, é um método da classe telefone, mesmo sem ser um método do objeto telefone. Deixa eu fazer um código aqui para explicar a diferença. Se eu tiver um objeto do fone, eu não consigo ver. Não, você não faz assim. Seja fone, novo telefone, fone.label casa, fone.número. Para você usar aquele método, você usa assim, ó. Se fone.é número válido. Isso daqui não é um método do objeto. Ó, fone é o objeto com F pequenininho. Fone com F maiúsculo é a classe. Quando você coloca algo como estático, você está vinculando ele à classe diretamente, não aos objetos criados. Por exemplo, quando você cria aqui o método toString. toString, vai, Copati. Esse toString é da classe. Eu chamo a partir da classe ou chamo a partir do objeto? Esse toString aqui. Você consegue fazer console.log fone.toString? Isso faz sentido? Não, porque o toString pega os atributos do objeto, o objeto precisa existir, e aí transforma esses atributos desse objeto em texto. Ele está vinculado aos objetos criados. Ele precisa ser chamado a partir do objeto. Por exemplo, como aqui embaixo. Eu posso mandar imprimir fone. Esse fone com F minúsculo. Por quê? Porque isso é um objeto. Esse objeto tem um método que transforma essas informações aqui em texto. Quando a gente coloca algo como estático, a gente está dizendo ele não está vinculado aos objetos, ele está vinculado à classe. É a mesma coisa que dizer, olha, isso daqui é um método normal, só que ao invés de estar, entenda, é um function normal, só que ao invés desse negócio estar solto na vida, isso daqui está vinculado dentro do escopo da classe fone. Por que essas coisas são importantes, pessoal? Porque em programação, um dos maiores desafios é você entender cadê o pedaço de código? Cadê o código que faz isso? Onde é que eu vou achar
o código que está dando esse erro, ou resolvendo esse problema, onde é que eu vou implementar a funcionalidade. A disciplina todinha é um jogo de quebra-cabeça de onde colocar o if else, de onde colocar o for, de onde colocar a lógica. Então, o que nós estamos dizendo é, se aquele teu funcionamento, se aquela tua codificação está vinculada a um tipo, mesmo que ela não use diretamente os atributos do tipo, ela é um pedaço de lógica, pendura ela lá. Porque se a pessoa quiser, se ela estiver procurando, onde será que está a lógica para validar se o número de telefone é válido? Onde é que ele vai procurar? Na classe do telefone. Ok? Então, o que foi? Nada. Tá. Então vamos lá. O código da moeda, ele tem essa carinha aqui. O código da moeda, ele tem essa carinha. A gente cria uma moeda, né? A tarefinha do. Como é? A tarefinha do cofrinho. A gente cria as moedas, coloca as moedas dentro do cofrinho e vai manipular. Mas na manipulação, isso daqui é um objeto como outro objeto qualquer. A diferença é só a organização desse tipo de elemento. Na tarefa da tarifas, a gente tem uma enumeração do tipo operação. Operação. Quando você faz uma operação na sua conta bancária, às vezes ela é uma operação de débito, você está colocando dinheiro dentro da conta. Pode ser uma operação de crédito, pode ser uma taxa, pode ser uma abertura de conta, pode ser um estorno de taxa. Então, as classe não, né? É num. Então, quando vocês encontrarem nas atividades que vocês estiverem tentando fazer uma descrição do tipo enumeração, ela representa uma quantidade limitada de opções para um determinado tipo. E aí, normalmente, essas operações, né, esses elementos, estão vinculados com um valor, ou um rótulo, ou alguma coisa assim. E a gente pode fazer utilizando esse modelo aqui de construção de tipos. Tudo bem? Tudo bem? Vamos para a matéria chegando perto do fim. Então, eu queria só reforçar a ideia do CRUD, que eu acho que eu falei ou não falei com vocês. Falei o que é um CRUD? Falei ontem, foi? Foi. E a gente fez qual exemplo ontem? Hã? O da agenda, não foi? Pronto. Beleza. Vamos fazer um cofrinho então com a nossa moeda? Já que a gente já tem uma moeda. Vocês já tiveram um cofrinho? Sério? Mas é aqueles que só pode pegar as coisas se quebrar ou não? Ah, meu pai, meu pai. Aí vocês jogam o quê? Faz Pix pro cofrinho ou tem moeda ainda? Sério? Que legal. Que legal. Que legal. Então, vamos ver aqui. Vamos ver uma coisa legal. Vamos criar uma coisa legal pra gente guardar. Taratata, taratata. Como é o cofrinho de vocês para me inspirar aqui? Como é o teu? Aí tu deixa no meio da casa para quando alguém passar e tiver com troco jogar para ti? Ah. Não tem uma meta, é já aperrei mesmo.
Entendi. É só para tirar as moedas do bolso e jogar em algum lugar. Tudo bem. Ele tem nome? É. Não. Tudo bem. Então, cofre. O que é que o nosso cofre tem? Deixa eu desativar o Copilot aqui. Começar a ficar legal. Oi, diz. Hum, uhum. É. Ele se comporta como enumeração, porque o objetivo da enumeração é criar valores finitos para um tipo. Eu tenho um tipo que eu estou inventando e eu estou dando valores finitos que esse tipo pode ter. Por exemplo, é, tamanho de roupa. Eu tenho P, PP, M. Não. Sim, sim, sim. Sim, pode. Cada um teria, ele guarda várias informações e poderia guardar muitas outras informações. Só que a, como eu quis reduzir, eu coloquei só os principais, né? Nome, valor e, e o tamanho da moeda. Então vamos ver aqui. O que é que o meu cofre teria de interessante se a gente quisesse modernizar? O meu cofre guarda moedas. Pode guardar outras coisas além de moedas? Eu guardo tudo também. Guarda cédula? Bilhetinhos? Então vou guardar. Então eu vou ter uma lista de moedas. Eu guardo o cupom que o pessoal lá no cinema, quando você pega um bilhete, ele faz Tá. coisa. Eu vou ter uma. Para que serve isso? Ah, só para lembrar. Tudo bem. Então eu vou ter vou ter moedas no meu porquinho. Moedas. E eu vou ter coisas. Que pode ser dinheiro, pode ser alguma coisa. Tá? Legal. Só que essa coisa o tamanho do cofre de vocês é infinito? Não, né? Já chegou a lotar alguma vez na vida? Ou já? Quanto vocês tinham de barro, de gesso? Era de gesso que fazia antigamente, né? Era de gesso. Então, já que a gente vai entupir o cofre, vamos transformar isso daqui, ao invés de tamanho, vamos para volume. Vamos colocar coisas no cofre até ele estufar. Então, o de 5 centavos tem tamanho 5, vou botar um tamanho aqui aleatório. A de 10 centavos é um pouquinho maior, tem um volume 6. A de 25 centavos é maior? 7. A de 50 é pequenininha também, né? Vou colocar 5. E a de R$ 1 é a maior de todas, volume 8. Não interessa a ideia, interessa que ela é maior, ela ocupa mais espaço do que a moeda pequenininha. Tudo bem? Então, eu quero que o meu cofre me diga quanto dinheiro tem sem que eu precise abrir o cofre, ok? Então, de alguma forma, as coisas que eu insiro também podem ter valor, porque cédula, dá para colocar o quê? Cédula? O que mais? Sem herança vai ficar meio estranho. Dinheiro ocupa espaço? Muito pouco, né?
É, muito pouco. Moeda de papel. Peso e espaço, né? Então, só para a gente não perder, então, vamos criar nossa classe dinheiro. Classe cédula. As cédulas já existem em valores limitados. É que nem a moeda. Então, eu poderia criar, já que a gente não tem herança, a mesma ideia do que eu usei para moeda para cédulas, tá vendo? Só que agora aqui, ao invés de nova moeda, eu vou dizer que é nova cédula. Quais são os valores de cédula? R$ 2, que mais? R$ 5, 10, 20, C50. Existe cédula de 200 ainda? É porque eu nunca vi. Quando você nunca viu, você duvida da existência. Ai. Vocês sabem escrever assim várias linhas ao mesmo tempo? Não. Ctrl D? Não, ó. Tu seleciona com Ctrl e ao invés, se você colocar só o Shift, ele seleciona tudo. Se você segurar o Ctrl e o Shift e colocar para baixo, ele vai duplicando o cursor. Então agora eu tenho 4 cursores. Na hora que você manda deletar, ele deleta tudo e aí você pode escrever ao mesmo tempo. Então, R$ 2, R$ 5, R$ 10, R$ 20 e 50. Tá bom, é dinheiro demais. Quem botar R$ 200 no cofrinho? O valor disso daqui, 5, 10. Hã? Exatamente. Vai chegar lá os. Traça comigo cédula? Acho que não, que é emplastificado, né? 0, 0, 0, 0. Bora lá, vamos lá. Então eu estou colocando que o dinheiro de papel não tem volume. Ó, a mesma lógica que eu fiz para moeda, só que o dinheiro de papel não tem volume. A gambiarra que a gente está tendo que fazer, é bom que isso daqui já vai motivar para quando nós chegarmos na semana que vem e tiver polimorfismo. Vocês percebem que moeda e cédula são muito parecidos. São basicamente a mesma coisa, mas eles são diferentes. Mas eles têm volume, eles têm tamanho, eles têm nome. A gente vai dar um jeitinho na semana que vem de conseguir misturar esses dois elementos. Então vamos lá, mas ó, código é igual, toString é igual, é tudo igual nele. Então vamos ver aqui. Então as coisas que têm valor, valores, eu quero dizer que elas podem ser moedas ou dinheiro. Como é que eu faço isso? Moedas ou dinheiro são coisas que têm valores. É um array de moeda ou cédula. Eu não posso colocar um tipo com coisas diferentes? Ó, tem moeda ou cédula nas coisas que têm valores. E no texto tem só coisas. Então, vamos, por enquanto, só vou deixar de botar ticket de cinema no cofre para não bagunçar demais. Vai ser só uma lista com moedas e cédulas. E aí a gente já tem o nosso primeiro feeling de polimorfismo aqui. Eu tenho coisas diferentes que de alguma forma têm algo parecido, mas que são diferentes. Então, bora aqui para o primeiro método. Adicionar moeda. Vou receber uma coisa do tipo moeda e vou só jogar no fim do cofre.
des.valores.push de moeda. Beleza? Moleza. Como é que eu adiciono uma cédula? Vou receber uma cédula, que é uma cédula, e vou dar um des.valores.push de cédula. Oi. Eu não entendi. Oi. Vai começar a falar de código. Tudo bem? Está utilizando um ou. Ele só tem um. Não. Pode ter dois. Ele pode ser. Pode ser Ó, lembra, o array ele não tem várias casinhas? Cada uma dessas casinhas pode ter uma moeda ou uma célula. Na outra casinha eu posso ter uma cédula, na outra uma moeda, na outra uma cédula, na outra uma moeda. Não, na mesma casa não. O objeto ele é um tipo só, mas o meu cofre aceita dois objetos diferentes, tá? Então, vamos fazer aqui um toString. ToString vai ser moleza. Eu só vou retornar todos eles juntados por /n. Des.valores.join /n em todo mundo. Ó, bem simples. Vamos começar a mexer nele daqui a pouco. Seja cofre, recebe novo cofre. Não estou usando o construtor, porque eu já estou inicializando ele aqui na definição. Vamos começar a colocar os elementos do cofre. Como é que eu boto uma moedinha de 50 centavos dentro do cofre? É new moeda? New moeda de 50 centavos? Não, porque a moeda já tem os seus valores bem estabelecidos, né? É lá a numeração. Então, vou botar uma moedinha de 50 centavos, moeda.m50. Agora eu vou botar uma cédula. Cédula ponto R$ 2. O troco foi 2,50. Você foi comprar carioquinha, deu uma nota de R$ 10, comprou. Para dar 7,50 são o quê? Uns 5 carioquinha, né? Carioquinha tá caro que só. 5 carioquinha da. Os carioquinhas daqui são baratos, porque os de Fortaleza estão um absurdo de caro. Você compra 10 carioquinha, dá R$ 14, não? Hã? 10 carioquinha, R$ 7? Onde é essa farmácia? Vale que legal. Tudo bem, tá barato, carioquinha. Lá de onde eu compro é um e pouco cada carioquinha. Claro que é no peso, mas assim. Então, ok. Então, que bom que você tem muitos carioquinhos. Cofre, ponto. Botei aqui duas moedas. Aí sobrou aqui também uma moedinha de 25 centavos. M25. Então, bora mandar imprimir nosso cofre. Console.log de cofre. Ó, primeiro é uma moeda de 50 centavos, uma cédula de R$ 2 e R$ 2. E depois uma moeda de 25 centavos. Tem alguma coisa errada. Ele não está convertendo. Ah, tá, ó. Ficou faltando cofre.toString. Isso daqui é o cofre enquanto objeto renderizado, ó, serializado, transformado em texto. Na hora que eu chamar o toString, ele vai chamar os métodos que eu fiz. Ó, tá aqui, ó. 50 centavos, R$ 2 e 25 centavos. Vocês estão incomodados com os R$ 2, é? Ah, R$ 2. Deixa eu ver se tá. É, 50 centavos. 50 centavos? 50 centavos. Ok, então bora lá. Eu já tenho uma misturinha de
moedas no mesmo tipo. E poderia ser qualquer outra coisa, porque no fundo a única coisa que eu estou fazendo aqui é chamando o método join, que transforma tudo para toString e eles têm toString. Vamos chamar aqui agora um calcular valor. Calcular valor vai ser mais estranho. Como é que eu calculo o valor disso tudo? Vou precisar de um total, que é um número, e eu vou ter que percorrer agora todos os meus elementos para cada, e agora lascou, né? Para cada o quê? Para cada o quê? Para cada moeda ou para cada cédula aqui de valores? Porque para cada coisa, para cada dinheiro. Ah, vamos lá. É, exatamente, para cada. Vamos, com casinha ficou legal, ó. Seja igual a zero e menor do que des.valores.length e mais para cada casinha. Aqui é um for, né? Para cada posição, começando do zero e do último. Todos eles têm um método getValor. Tanto a moeda quanto a cédula tem um método getValor. Ó, tanto a moeda quanto a cédula tem um getValor, sim ou não? Sim. Então não interessa quem eu acessar, eu sei que ele vai ter um método getValor. Então eu posso dizer que é o objeto valores na posição i ponto getValor. Se fosse diferente, não, então teria que fazer um. Se fosse diferente, aí eu teria que verificar se aquele tipo tem aquele método. Teria que verificar antes qual é o tipo. Aqui a gente está usando a promiscuidade do JavaScript a nosso favor. Não interessa qual é o elemento que eu estou pegando, se é moeda ou se é dinheiro. Eles têm um getValor. Eu posso pegar o valor dessa coisa e jogar no total, e no final eu retorno total. Então, se eu quiser agora calcular o valor, console.log cofre.calcular valor. Então, bora testar. Tem 2,75 mesmo? Sim. R$ 2 e mais 25 centavos, mais 50 centavos. 2,75. É, realzes. Agora vamos esculhambar agora tudo, tá certo? E se eu quiser tirar só as moedas? Pegar moedas. Então, no meu pegar moedas, ele vai retornar só as moedas que eu tenho. E vai deixar só as cédulas dentro do meu porquinho. Se eu consigo fazer um pegar moedas, eu também conseguiria fazer um pegar cédulas. E aí a gente vai para o caso. Como é que eu faço para descobrir se este breguesso que eu estou manipulando é uma moeda ou é uma cédula? Porque se eu tiver uma forma de descobrir o que é isso que eu estou manipulando, eu tenho como saber se eu tiro ele da lista ou deixo ele na lista. E aí, para isso, a gente tem o método instance of. Ó. Hã? Ó, vou fazer assim, ó. As minhas moedas vai ser uma lista. Vou inicializar a lista. E depois eu vou percorrer cada uma das coisas. Vou chamar assim, ó. Para cada uma das coisas de des.valores. Para cada uma das coisas de des.valores. Coisa pode ser uma moeda ou uma cédula. Estamos comigo ainda? Olha que aqui é o que a gente está fazendo já o preview do que a gente vai ver na semana que vem. Isso aqui é toda a motivação de
Coisas diferentes podem ser agrupadas e eu preciso de formas interessantes de agrupá-las. Para saber se essa coisa é uma moeda ou uma cédula, eu tenho que fazer um teste. Se instance of coisa, moeda, será que é assim? Não sei, acho que não é assim. Eu esqueci. Pode. Pode type off. Deixa eu lembrar aqui. Se coisa. Ah, tá, é assim. Aí eu estava errando a sintaxe. Instance of é um operador de tipo. Ele não é um método, ele não é uma função. Ele é uma palavra reservada para verificar se uma coisa é de um determinado tipo. Aqui eu estou perguntando, ei, essa coisa é do tipo moeda? Eu estou passeando na minha lista e eu posso encontrar uma moeda ou uma cédula. Sobrou. Qual a diferença do instance of para o type of? Sei não. Sei não. Como é que eu escrevo com type of? É assim? Type off, aí tira fora do parênteses. Assim? E vai, então data, coloca number. Depois do igual, aí entra data, coloca number. É sério? Assim? Porra feia. Tá. Olha o que é que ele diz aqui. Primeiro ele já fez uma verificação interessante, né? Esse type of, ele pega um objeto e retorna o tipo do objeto. Não sei, nunca usei isso aqui não na vida. É. Não sei, o JavaScript é cheio de coisas estranhas. Esse daqui é o modo mais padrão que você encontra em todas as linguagens. Você passa a classe que você quer testar e você verifica se algo é uma instância daquela classe. Coisa é uma moeda? Se coisa for uma moeda, eu boto essa coisa na lista de moedas. Se não, eu boto ela na lista das coisas que sobraram. Vamos lá. Você tem um monte de trambolho dentro do teu porquinho. Até ticket do RU da época que era papel. Vocês pegaram ticket em papel? Várias. Vocês já chegaram na época do cartão. Antigamente a gente tinha um papelzinho verde e um azulzinho que o pessoal comprava na secretaria e ficava com um monte de ticketzinho dentro da carteira. E aí eu sorteava ticket para os alunos, né? Porque a gente podia comprar, e aí, dependendo de quem fizesse os exercícios, a gente sorteava, era legal. Não tem graça com cartão mais. Hã? Ah. Aí uns era pro pessoal do auxílio moradia, né? Não é só auxílio moradia que tem isenção, não. Tem o pessoal só de isenção? Não, mas fora o pessoal que tem moradia, também tem outros que conseguem só a isenção ou não? Tem, né? Legal. Então vamos lá, vamos olhar que lógica legal. Estou passando na minha lista e dessa lista eu vou bifurcar. Se é uma moeda, eu coloco na lista de moedas. E se não é moeda, é porque é cédula, eu coloco na lista que vai permanecer dentro do porquinho. Ó, bifurcando. O Oi. que sobrou, então, é do tipo moeda e cédula. Aí tá. Só para facilitar, porque valores é do tipo moeda e cédula. Então, se eu criasse uma coisa que é só cédula, quando eu tentasse fazer a atribuição, ele não ia aceitar. Entendeu? Então, ao invés de tentar, olha que legal, ao invés de percorrer o vetor original tentando apagar as moedas, eu crio duas listas
e vou fazendo uma filtragem. Moedas vão para uma lista e não moedas vão para outra lista. No final, a lista das não moedas, eu coloco como os valores que sobraram. Muito mais fácil a lógica do que tentar percorrer o vetor original, removendo, que para começar já é vetor. Então, percorrer alterando um vetor, fazendo buracos, arrancando os elementos, é muito ruim, muito chato. Dá, mas é um saco. Então, isso daqui é muito mais prático. E no final, eu posso retornar a minha lista de moedas. Return moedas. Olha que legal. Foi? Foi a ideia? Percorremos, jogamos para um lado e para o outro. E agora eu consigo tirar só as moedas, adicionar mais uma cédula, seja moedas, pegar moedas, filtra as moedas e devolve. Então agora, se eu mandar calcular o valor, vai calcular só o que ficou no cofre, que são a cédula de R$ 20 mais a cédula de R$ 2. Então é para ter R$ 22 dentro do cofre e só R$ 22 e sobraram aqui as moedinhas. Bora imprimir as moedinhas? Console.log moedas.join/n. Só as moedinhas agora. Moedas.join/n. Pronto, está aqui. Isso daqui são as moedas que eu tirei do cofre. Legal, legal. Vamos ver se ainda cabe. Olha que legal. Se eu colocar um tamanho no meu porquinho, um volume no meu porquinho, volume máximo, dizer que o meu porquinho aí cabe bem pequenininho. O porquinho é desse tamanho, daqueles que a gente compra assim. Toda vez que eu adiciono uma moeda, talvez o porquinho já esteja tão lotado que a moedinha nem entra mais. Como é que eu sei se ainda cabe algo no porco? Da mesma forma que eu calculei o valor, eu também posso calcular o que do porquinho? O volume? A lógica é a mesma, concorda? Tem um total, só que ao invés de pegar o valor do objeto que eu estou percorrendo, eu pego o tamanho. Só que o tamanho ficou ruim, né? Eu vou pegar o volume do objeto. Ó, já altera tudo aqui. Então eu tenho um volume aqui na moeda e tenho um volume aqui na cédula. Calculei o volume. Como é que eu sei se eu posso jogar essa moeda dentro do meu porquinho? E o volume for menor do que o volume. Se o volume final de moeda mais o volume atual for menor do que o máximo. Eu tenho o volume atual do porco, mas quanto que o volume atual do porco é 25. E eu tento botar uma moeda aqui, são 7 unidades de volume. Aí não cabe. Porque 25 mais 7 ia dar 32, a moeda ia ficar para fora, assim. Eu ficar assim, só metade da moeda. Vai, entra moeda. Entra moeda. Não dá? Então, teria que testar. Se moeda.getVolume mais o volume do porco, calcular volume, não tem? Tá faltando o quê? Maior do que volume máximo, menor ou igual ao volume máximo, então eu consigo. Se for menor ou igual ao volume máximo, eu consigo. Só consigo se couber. Aqui. Se o volume da minha moedinha mais o volume atual for menor ou igual ao máximo, eu consigo colocar a moedinha. Senão, eu posso dar um erro, emitir uma exceção, ou fazer qualquer uma dessas coisas. Só que com a cédula eu não preciso fazer isso, porque a cédula não tem volume, de acordo com a nossa definição aqui. Todas as cédulas têm volume zero.
A atividade do porquinho, se vocês tiverem curiosidade, é github.com/qxcodepio/arcade. A gente já fez, eu acho que umas 30, 40% dela aqui em sala de aula, mas ela vai ter outras coisinhas legais. Por exemplo, aqui é o porquinho. De vocês era assim? Não? Tá. Ó, não. A gente tem a moedinha, a gente não vai ter cédula, tá? Só que ao invés de ter a moeda e a cédula, a gente tem a moeda e o item. A moeda tem um valor, um volume e um rótulo, e o item tem um rótulo e um volume. Itens não tem valor aqui, não tem cédula. Tá certo? É só ticket da RU, cartãozinho de saudade de você, esse tipo de coisa, tá? Ó, mas a lógica a gente já construiu aqui. O meu porquinho vai ter, diferente do que a gente fez agora, que nós fizemos uma lista colocando duas coisas diferentes, o porquinho é ainda mais simples. Eu tenho uma lista de moedas e uma lista de itens. Adicionar moeda joga na lista de moedas, adicionar item joga na lista de itens. E aí nós teremos algumas lógicas. Eu só posso colocar se couber, e para puxar tanto as moedas quanto os itens, eu preciso primeiro quebrar o porquinho. Se eu não quebrar um porquinho, não é como esses porcos Nutella de você, que dá para abrir a qualquer momento. Aqui é porco raiz, tem que quebrar para poder pegar. Eu lembro que eu tinha um porquinho, aí como eu não queria quebrar, eu enfiava um papelzinho e ficava sacudindo um pouco para ver se a moeda enganchava no papelzinho e escorregava para mim. Aí meu pai achava ruim que o porco nunca enchia. Ele dizia, bora papai, tem que encher um pouquinho. Misericórdia. Mas essa atividade é bem legal. Ah, ela vai evoluir para a atividade do cofre, que é uma das atividades de herança que a gente vai fazer. Ó, aqui é o porco bombado, tá vendo? Que é a mesma coisa do que a gente fez. Só que agora, na ideia da herança, a gente tem como criar um elemento em comum e dizer que tanto a moeda quanto a cédula ou o item, eles têm um comportamento em comum, eles têm elementos em comum. Então, no nosso jogo de polimorfismo, a gente vai poder dizer, ó, qualquer coisa que tenha um volume, que tenha um nome e que tenha um valor, eu posso colocar dentro do meu cofre. E aí, pode ser cédula, pode ser euro, pode ser dólar, pode ser moeda, pode ser bilhetinhos, pode ser ouro, qualquer coisa. Porque eu consigo criar um conceito comum no qual eu consigo tratar elementos diferentes como se fossem o mesmo tipo. O porco não se importa com o que tem dentro dele, desde que ele consiga olhar para o elemento e obter o nome, consiga olhar para o elemento e obter o volume, consiga olhar para o elemento e obter o valor. Então, se ele sabe disso, ele consegue armazenar esses elementos como parte de um mesmo domínio, né? Um mesmo tipo, uma mesma coisa. Tudo bem, meu povo? Então, o que eu tinha